Não pula esse vídeo não, eu tô falando sério. Por quê? Porque se você não assistir isso aqui, você vai se atrapalhar, vai acertar ou vai errar sem saber o porquê, trocando execução penal com direito penal. Então fica aqui, quem avisa amigo é. Antes da gente falar sobre mais uma importantíssima súmula do Superior Tribunal de Justiça que você precisa entender dentro do âmbito da execução penal e não no direito penal, porque senão vai errar na sua prova. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou o professor Pedro Coelho e deixa eu só te fazer dois pedidos. O primeiro, rapidamente, deixa o seu joinha nesse vídeo, fortalece aqui o nosso canal. E mais do que isso, faça por você e não por mim. Se quer ficar absolutamente atualizado e por dentro das novidades doutrinárias, jurisprudenciais e legais dentro da seara criminal, tratando sobre temas de direito penal, processo penal, leis penais especiais, execução penal, criminologia, você quer que vai fazer? Se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E preste atenção porque, direto e reto, a gente vai falar sobre o enunciado 660 do Superior Tribunal de Justiça, também recentemente naquele pacotão de 5 súmulas aprovados pela terceira sessão do STJ, do Tribunal da Cidadania. E o que é que essa súmula, que é curtinha e relativamente fácil, ela vai nos dizer? Ela vai trabalhar que a posse pelo apenado de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave. Presta atenção aqui porque tem um aspecto muito importante. Veja só. Primeiro de tudo, a posse pelo apenado de aparelho celular é falta grave? Sim, a gente já teve a oportunidade de ver, e se você não se recorda, está lá na Lei de Execução Penal. É o artigo 50, inciso 7º da LEP. Beleza? Tranquilo? Disso não há maiores dúvidas. A grande questão é em relação a esses componentes essenciais. Presta atenção aqui. Será que se João das Couves, apenado em um determinado presídio, uma determinada penitenciária, for encontrado com ele na sua posse um chip de aparelho celular isoladamente, sem o aparelho, isso vai caracterizar-se como falta grave? Isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque como a própria súmula vai estabelecer, a resposta é positiva. Qual é a grande crítica que se faz a essa orientação? Justamente porque a defesa vai dizer que não apenas a seara criminal, mas também a seara da execução penal no âmbito administrativo judicial da execução penal, incluindo, claro, as questões atinentes à falta grave, deve observar e cuidadosamente apreciar e aplicar a legalidade estrita. E não haveria norma emblematicamente clara indicando que o chip de posse do apenado dentro do estabelecimento prisional caracterizaria aí falta grave. No entanto, tatua na alma, tatua no braço, no corpo, na virilha, em onde quer que você deseje, mas que para a sua prova, pragmaticamente, se o apenado for flagrado de posse ou com aparelho celular ou com qualquer componente essencial, carregador, chip e afins, isso por si só já tem aptidão de caracterizar a falta grave. E é isso que o enunciado de súmula 660 vai nos dizer. Pedro, é só isso? Para entender a súmula, mas a minha preocupação, e fica aqui, é rapidinho para você não errar, é na hora da prova. Por quê? Porque vocês sabem que a gente tem um tipo penal no Código Penal, lá no artigo 349-A, que versa mais ou menos sobre esse atópico, ou assuntos a ele inerentes. Ele vai dizer, o artigo 349-A, justamente que é crime a conduta de deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Para isso, a gente tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E aí eu te pergunto, olha, presta atenção, por quê? Porque o que o seu examinador ele vai trazer muitas vezes seguido ou numa mesma assertiva de múltipla escolha é essa mesma situação de João das Couves que teve por um agente público ou pelo diretor da penitenciária facilitado o acesso a um chip de telefone celular.
Nesse caso, se ele for flagrado possuindo esse chip, vai ser falta grave. A gente já viu que a interpretação majoritária e inclusive objeto do enunciado de súmula 660 do STJ é no sentido positivo. E aí a outra assertiva, a autônoma, independente ou vinculada, vai dizer que esse agente público ou esse diretor de penitenciária, ele vai responder pelo tipo do artigo 319-A do Código Penal Brasileiro. E isso tá certo? Tá não, né, pessoal? 349, né, do Código Penal Brasileiro. Isso tá certo? Tá não. Por quê? Porque aqui o critério adotado foi outro. É estranho? Para mim é por demais estranho, mas dane-se o que eu acho. O fato é que não se atentaram em relação à execução penal nesse ponto específico à legalidade estrita, mas aqui aparentemente andou bem o Superior Tribunal de Justiça ao refutar essa interpretação extensiva. Eu separei aqui, doutores e doutoras, um HC lá do Distrito Federal, o HC 619-776 do Distrito Federal, que diz o seguinte, da lavra da quinta turma: a conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular não se subsume ao tipo do 349-A do Código Penal, em estrita observância ao princípio da legalidade, pois o legislador se limitou em punir o ingresso ou auxílio na introdução de aparelho telefônico móvel ou similar em estabelecimento prisional, não fazendo qualquer referência a outro componente ou acessório utilizado no funcionamento desses equipamentos. Então veja, o ingresso aí, o diretor deixar, um agente público deixar aí ou facilitar o acesso do preso a um chip não se configura crime do artigo 349-A, mas se o preso for flagranteado de posse desse chip, aí ele vai sim se enquadrar na falta grave para fins de execução da pena, beleza? Tranquilo? É em relação a isso que eu me preocupo no que tange a súmula 660. Fora disso, basta você lembrar dessa sua literal inteligência que vai acertar a absoluta, total e qualquer questão relativa a ela, beleza? Tranquilo? Comenta aí embaixo se você gostou, não esquece de deixar o joinha, se inscreve aqui no canal. E tem um detalhe, todas as quartas-feiras, ao vivo aqui no canal, a gente tem nossos estudos criminais, 100% gratuito, uma aula sobre temas variados de direito penal, 1 hora e meia, batendo um papo, conversando sobre temas importantes. Fica aqui o convite, é só chegar e aparecer. E o segundo, se você tem interesse em conhecer algum dos meus cursos, vai aqui, eu tenho meu blog, vou deixar o link de alguns, ali a página do Prof. Pedro Coelho, fica aí à vontade, um beijo no coração, a gente vai se encontrando, valeu, tchau!